aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como vocês já sabem, sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre um dia que tem alguma confusão, algum assunto interessante, e ontem não foi diferente. E o vídeo de hoje, eu já quero começar falando sobre 2026. Sim, gente. No dia de ontem, a Veja soltou aí uma capa, já criticando o Dilma sobre os primeiros 100 dias de governo, só que tanto a turma do Estadão quanto a turma da Folha de São Paulo, ambos escreveram editoriais sobre a volta de Bolsonaro, colocando como o grande problema que o Brasil precisa enfrentar. Bolsonaro é inaceitável, sabe? A presença dele, a existência do bolsonarismo não pode ser tolerada. E eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês e o que é que o consórcio anda planejando. Depois, vamos falar sobre regulamentações das redes. O desgoverno apresentou as suas propostas. Não precisa falar que são ruins, né? Então tem umas coisinhas que eu quero mostrar para vocês e também o surto, né, do consórcio com algumas coisinhas que acho que eles ficaram com medo da censura do bem chegar neles. Depois eu quero falar com vocês da economia. A Miriam Leitão ontem passou muita vergonha, ela foi desmentida pelo próprio Globo sobre a questão do marco fiscal. Quero mostrar algumas coisinhas, quero mostrar o Armínio Fraga, né, que entrou em campo aí tentando trazer algum tipo de juízo pro Dilma, e tem mais algumas coisas, alguma galera aí que fez o L e tá arrependida, e não é só gente grande não, viu? É o cidadão comum também, vocês vão entender o que tá rolando. Depois eu quero falar rapidinho aí sobre energia, Petrobras e algumas coisinhas extras, espero que dê tempo. Espero que também dê tempo de falar sobre a agenda ESG, algumas coisas que tocam, né, o Brasil, e eu acho que não vai dar tempo, mas temos algumas coisas também para falar sobre Câmara, né? Confusões na Câmara, uma nova federação meio que nasce aí, né, com vários partidos. Mas enfim, essa daqui foi a capa da Veja de ontem. Pegaram aí, né, um homem com a barba branca, não sei se é o Dilma ou não, mas você vê ali que no terno colocaram um broche: proibido a pombinha da paz. Sem paz. Até aqui, nem paz nem amor, né? Mensagem da capa da Veja de ontem. E aí eles colocam lá no tweet: na campanha eleitoral, Dilma se apresentou como candidato da pacificação e prometeu que, se eleito, governaria para todos. Nos primeiros 100 dias, não surgiram sinais indicando essa direção. Muito pelo contrário. Todo mundo já sabia? Todo mundo da direita sabia que seria assim. E o pior é saber que a imprensa está passando o pano. A imprensa está fazendo de tudo para tentar acalmar as coisas e dar quantas chances forem necessárias para o Dilma tomar juízo. Por quê? Porque é Bolsonaro. Bolsonaro não pode voltar. Bolsonaro é um grande problema, até porque a existência de Bolsonaro vem despertando várias mentes e as pessoas começam a se questionar, né, sobre todo o conteúdo produzido pela turma do consórcio. Mas vamos lá. Quem fez um dos textos mais duros sobre 2026 foi a turma do Estadão, e aqui revela muita coisa, inclusive sobre alguns políticos que estão aí se movimentando no cenário atual. E o que dá para esperar da imprensa brasileira? Esqueçam qualquer chance de um dia a imprensa brasileira criticar o Lula, assim, no que deve ser criticado, num cenário onde, se a imprensa pisar firme, Bolsonaro pode voltar. A imprensa vai deixar o Brasil ir pro buraco, se necessário for, para impedir a volta de Bolsonaro. Ontem, 3 da manhã, no dia 31 de março, dia bem simbólico, o Estadão solta essa nota: com Bolsonaro vem a bagunça. Só com Bolsonaro. O Lula não. Lula é um cara organizado, um cara bacana, um cara porreta, né? O desemprego aumenta, mas o Lula é um cara porreta. A volta do ex-presidente restabelece o caos na política. Bolsonaristas e lulistas, lulopetistas, né, colocar ali, prosperam nessa confusão com que o país perde. Espera-se que a oposição civilizada se apresente. Aí eles começam falando: o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou anteontem em Brasília, trazendo na bagagem o caos. Como assim, rapaz? O cara não falou nada, o cara não fez nada, o cara foi super de boa. Qual o caos? Eu quero saber. É espantoso que um político tão desqualificado como ele já seja tido por seu partido como um grande líder, sem estatura intelectual e moral para nenhum cargo público, nem para nenhum debate sério sobre os rumos do país. Você vê como são as coisas. Assim que o Estadão vê Bolsonaro. Obviamente, é a opinião do Estadão que está sendo expressa nesse editorial, né? Mas o Estadão não existe, né? É um CNPJ. Foi alguém que escreveu.
seria até interessante saber os célebres, né, nomes que escreveram essa nota. Bolsonaro pretende ser o catalisador da oposição ao petista Lula da Silva. Para Dilma, por sua vez, a volta de Bolsonaro à ribalta é um presente valioso, porque coloca em segundo plano os muitos problemas de seu governo e ressuscita o cenário de confronto que o petista soube tão bem capitalizar na campanha eleitoral do ano passado. Não, Lula não soube capitalizar. Eles não souberam fazer nada. Foi o consórcio, foi o Estadão, foi a Globo, principalmente a Globo. A Globo hoje é, talvez, um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta. É a Rede Globo. Aí vem a Veja, Estadão, muita gente do Metrópolis, foi essa turma. Através de distorções. Você pega a fala de Bolsonaro, você tira de contexto. Teve até algumas mentirinhas. Fora todos aqueles absurdos que nós vimos ao longo dos últimos 4 anos, como pessoas aí da própria grande imprensa que faziam alguns artigos, né? Porque eu torço para que Bolsonaro perca a sua vida. Eu ainda tô sendo eufêmico, porque a manchete original é muito pior do que eu tô falando. Então, assim, não é que o Dilma soube aproveitar, foi o consórcio. Toda uma dedicação. Vocês lembram como foi a sabatina de Bolsonaro no Jornal Nacional? E como foi a sabatina do Dilma? A de Bolsonaro não deixava ele falar, interrompeu a todo momento. Já a do Dilma, William Bonner já começou levantando a bola. Com a bola lá em cima, a Renata segurou a bola e falou: vai, Dilma, sobe aqui na escadinha e corta. Vá, venha. Pelo amor de Deus, pô. É uma piada o que tá acontecendo aqui. Aí vem, ó, ou seja, é uma situação de ganha-ganha para Bolsonaro e para Lula. Só o país perde. Agora sim, ficar em segundo plano os problemas, só se a imprensa deixar. Todo mundo aí tem 24 horas no dia, todo mundo é adulto, todo mundo é maduro, todo mundo tem livre-arbítrio. Se a imprensa quiser colocar uma lupa nos problemas que o Brasil enfrenta, a imprensa pode fazer isso. Nada os obriga a fazer a cobertura do, sei lá, do café da manhã de Bolsonaro. Mas vamos continuar. Sendo agente do caos, Bolsonaro não tem nenhuma pretensão de oferecer uma visão alternativa à de Lula. Como não? Os governos são totalmente antagônicos. Totalmente antagônicos. Seu objetivo é apenas atrapalhar o máximo que puder, disseminando desinformação e promovendo o que é de pior na política nacional. Ué, é justo das contas? A gente está comentando agora sobre o calabouço fiscal. Foi aprovado o marco do saneamento, marco das ferrovias. Diversos avanços na infraestrutura do país foram feitos. Diversos avanços também nas questões ligadas à redução da burocracia. Como assim, pô? Tem nada. Nada de bom para mostrar. Os pequenos Bolsonaros eleitos para o Congresso não estão ali para propor nada, nem para negociar nada. Como assim? Você vê, né? O Estadão está negando qualquer possibilidade de existência de alguém que apoie qualquer coisa ligada a Bolsonaro. Qualquer coisa. A imagem semelhante ao seu guru pretende testar os limites da decência e com isso ameaçar ainda mais amealhar ainda mais votos de eleitores desencantados com a democracia. Estão desencantados com a democracia. Por que será, né? Eis porque cabe à direita democrática desvincular-se de Bolsonaro e oferecer ao país uma alternativa competente e moralmente correta de oposição ao governo petista. É preciso impedir não apenas que Dilma cumpra suas ameaças de arruinar as bases da estabilidade econômica do país, como também que na esteira desse provável desastre, Bolsonaro, ou alguém tão desqualificado quanto ele, se apresente como alternativa eleitoralmente viável. Isso daqui é para vocês que ficam aí curtindo o seu Sérgio Moro, dando palanque pro Moro, mas o Moro é anti-Lula. Eu quero ver se a Simone Tebet sair do governo e começar a criticar, se vão começar a bater palma pra Simone Tebet. Vocês não estão falando todo mundo, né? Diga assim, grande parte da direita fica batendo palma pra turma que, assim, não é 10 anos atrás, é coisa assim de 6 meses atrás, tava aprontando com a direita. Uma coisa, beleza, né? Vamos manter aqui um diálogo institucional, é depender da pauta, vamos nos unir em torno de uma pauta, tipo, é para reeleger Bolsonaro, beleza. Agora a eleição já acabou. Cuidado aí quando fica levantando a bola de algumas pessoas.
O fato é que a volta de Bolsonaro tende a drenar as energias do país para temas tão divisionistas quanto irrelevantes para os destinos nacionais, como questões identitárias e culturais. Não tem relevância. A família não tem relevância. Impedir o avanço numa agenda que leve à liberação, né, de coisa que não presta, isso também não tem importância. Não tem nenhuma importância. Garantir que as pessoas tenham algum tipo de ferramenta para poder se defender, isso também não tem importância. Lutar pela garantia da propriedade privada, isso também não tem importância. Nada tem importância. Lutar para que a religião cristã tenha o devido respeito que ela merece, isso não tem importância. Nada disso tem importância. Nada. Né? São questões identitárias. São pautas retrógradas o que Bolsonaro defende. A direita democrática não faz isso. Realmente. O que Sérgio Moro pensa sobre diversos temas? O Meu Corpo, Minhas Regras, por exemplo, ele aplaudiu todo o ativismo judicial para avançar com o tema e está na tese de doutorado dele. A direita democrática, que o Estadão abraça. A índole destrutiva de Bolsonaro marca a marca maior de seu tormentoso mandato, de certo seguirá produzindo efeitos nocivos para além de seus dias no poder, ainda que o ex-presidente viesse a ser declarado inelegível, cenário que se descortina como altamente provável. Para o bem do Brasil, este jornal espera que nem Lula, nem os representantes dessa direita civilizada que começaram a se organizar à concluída a eleição se deixem pautar pelas diatribes de Bolsonaro. Você vê, Lula, vocês estão vendo que é o governo atual, mas o Estadão, se tiver que escolher, ele vai ficar com Lula. Ó. Que nem Lula, nem a direita civilizada deem couro para Bolsonaro. Lula, não faça isso, Lula. Não faça isso, Lula. Não deixe. Lula é um mal menor. E menos ainda que lhe deem brasa o combustível para que ele incendeie o país. É tudo que Bolsonaro quer para se manter relevante na política nacional. Em relação a Dilma, há pouca esperança para um comportamento magnânimo diante da oposição irracional que Bolsonaro representa. Petistas e bolsonaristas são representantes de forças políticas que se retroalimentam do medo e do ódio que nutrem uma pela outra. Lula sabe que o adversário ideal dele do PT será a extrema-direita. Meu Deus. Se hoje o presidente encontra tempo para bater boca em público com o senador, é improvável que ignore olimpicamente seu adversário na eleição passada. Sabe por que o Lula quer Bolsonaro como adversário? É o Estadão. O Estadão é a resposta. Porque se for qualquer outra pessoa, o Estadão não vai apoiar o Lula. É por isso que ele precisa de Bolsonaro. A Globo vai apoiar o Lula. A Folha de São Paulo vai apoiar o Lula. A Veja vai apoiar o Lula. Todo mundo apoia o Lula. De novo. Pode quebrar o país. Desemprego bater 20%. A dívida PIB passar de 100%. Eles vão apoiar o Lula. Tá claro. O problema é Bolsonaro. E vai continuar sendo. E aí, para encerrar, Bolsonaro, por sua vez, sabe que seu grande triunfo na política decorreu da exploração do antipetismo que anima grande parte do eleitorado. Por que será, né? Por que será? A ascensão de uma direita conservadora, não reacionária, democrática e republicana que possa antagonizar com o PT o levaria de volta a um lugar que ele conhece muito bem, a obscuridade. Acho que Bolsonaro ele tem um destaque na imprensa já há um bom tempo, né? Um bom tempo. Justamente por isso, Bolsonaro volta agora ao país, contando com uma parcela da sociedade eletrizada e dispersa para, a um só tempo, manter viva a batalha particular que trava contra o Dilma e impedir a ascensão de novas lideranças políticas à direita capazes de reduzi-lo a mero acidente da história. A esperança de um país menos tumultuado e mais concentrado em uma agenda de reconstrução e pacificação nacional recai sobre os ombros dos genuínos democratas, tanto a direita quanto a esquerda. Só não existe no Brasil extrema esquerda, né? Todo mundo é de esquerda moderada, tipo Boulos. Aí a Folha de São Paulo também fez um editorial, mas eu não vou trazer o editorial da Folha de São Paulo, que também segue a mesma linha do Estadão. Parece aquela escola assim, ó, posso copiar o teu trabalho? Pode, só não faz igual. Aí no final do dia é igualzinho. É a mesma ladainha. Só que o que chamou a atenção do da Folha de São Paulo é que a versão impressa e a versão online tinha uma ligeira diferença. E aí você vê toda a intolerância, a mesma intolerância apresentada pelo Estadão. O Poder 360 fez uma mini cobertura sobre isso, que eu também achei muito enviesada, assim, de forma absurda. Mas tudo bem. Folha criticada por diferença em editorial sobre Bolsonaro.
A versão online dizia que bolsonarismo poderia dar vigor à política brasileira. O jornal afirma que a versão correta é a do impresso, que fala em liderar a oposição ao PT. Você não pode dar vigor à política. Isso é demais. No máximo, ser oposição. Dar vigor, ajudar a política, jamais. Bolsonaro não pode dar nada. Eis o que diz a conclusão da versão impressa, que segundo a Folha é a correta. O bolsonarismo até poderia, se abandonasse a violência e o autoritarismo, liderar uma oposição saudável ao PT. Esse não é, infelizmente, o desfecho mais provável. Gente, qual é o autoritarismo do bolsonarismo? Qual foi a decisão que Bolsonaro tomou atropelando qualquer poder? Seja o legislativo, seja o judiciário. Qual foi a decisão que o Bolsonaro não cumpriu? Que autoritarismo é esse? Tinha lá a Câmara, né, para aprovar os projetos. Que autoritarismo foi esse? Que autoritarismo foi esse? Aí a versão online dizia: opondo-se ao petismo, o bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira. Aí é demais. Não, isso é demais. Como assim? Como assim o bolsonarismo pode dar vigor? Desde que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional. Eles não aceitam a sua existência. Isso é de uma lástima sem igual. Só que o que me incomodou com o viés... Não dá nem pra colocar aqui, ó. Botei um a mais. Me incomodou com o viés é que a matéria do Poder 360 fala o seguinte, ó. Por causa dessa diferença na conclusão dos dois textos, houve forte reação nas redes. Usuários criticam o texto publicado na versão online. Alguns dizem que irão cancelar suas assinaturas. Olha quais são os usuários. Márcia Tiburi. Alguém precisava falar do vínculo da Márcia Tiburi com o PT? Não, né? Foi até candidata. Usuários, né? Ou seja, o Poder 360 está levando a sério críticas de petistas para falar que petistas são usuários. Eles realmente são usuários, né? Não sei do que. Aí, mas começa, ó, Flávio Gomes, olha o perfil. O cara vestindo a camisa vermelha do Dilma. Bom, chegou o dia de cancelar de vez a assinatura da Folha. Esse editorial entrará para a história como a maior aberração já impressa em suas páginas. O jornal dá 3 características do bolsonarismo inaceitáveis na democracia e diz que é vigoroso. Não, é inaceitável isso? Eu não aceito. A Tiburi diz: quem vai avisar a Folha que apoiar o bolsonarismo é apoiar o fascismo? O NZ? Quem vai avisar que quem apoia Bolsonaro, né? Inizismos, istas, né? É tudo isso daí? Quem que vai falar? É vocês aí, viu? Vocês são criminosos. Não tem como separar as coisas. Não existe bolsonarismo sem violência. Bolsonarismo é o nome do NZ faz, né, com ismo brasileiro. A mistura é tudo. A personificação do cramunhão. Aí vem a Lula Aronovitch, petista. Este editorial da Folha: bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira, disputa com o icônico, uma escolha muito difícil do Estadão. Total insanidade. Mas o que esperar de jornais que apanharam o golpe? O golpe de 64. Aí, olha, os usuários. Érica Cocai, deputada federal do PT. Usuários. Olha como é a imparcialidade do consórcio. Não, a opinião da Érica Cocai está sendo com uma opinião isenta, porque os usuários estão incomodados. Realmente, os usuários estão incomodados. O editorial da Folha se superou. Para ele, o bolsonarismo faria bem ao país caso abandonasse a violência, a racionalidade e a postura. Acontece que o bolsonarismo é exatamente isso. Aí vem a Beatriz Reis, picanheira também. Vou cancelar minha assinatura da Folha. Estou absolutamente enfurecida com esse editorial. Eu nem vou ler o último, Tarcísio Mota também é picanheiro. Essa imprensa nacional, eles querem ser levados a sério. Eles reclamam que os raivosos são os apoiadores de Bolsonaro. Aí, eu não sei se foi por causa desses 2 editoriais que eu acho que, cara, passou muito do ponto, foi algo assim totalmente absurdo. Eu não sei mesmo, mas eu acho que esse tweet aqui do Vladimir Aras veio muito a calhar. E esse aqui não é o Augusto Aras, ele não tem uma opinião positiva sobre Bolsonaro nem nada. Então não sei se ele falou isso daqui em relação a esses editoriais ou não, mas foi algo assim muito abjeto, né? Pelo menos aos meus olhos. O Vladimir Aras não gosta de Bolsonaro, você pode ver, ele é também do Ministério Público, etc. Fala assim, ó, dando tratos a bola aqui, depois que vi um time em campo, me ocorreu que seria bom que a Folha de São Paulo e o Estadão e os grandes jornais
Pedirem aos autores de artigos que assinem declaração de eventual conflito de interesses. Transparência é essencial quando há tanta coisa importante em jogo. Isso daqui eu acho que, na verdade, ele deve estar falando nessas últimas notícias que envolvem até o Deltinha, o Moro, né? As últimas questões aí, a turma descendo na bolacha. Pode ser, eu não sei, também pode ser editoriais, mas eu acho que encaixa muito bem. Por mais que seja assim, a opinião do grupo, seria interessante saber quem são as pessoas que andam escrevendo, pra gente ver, né, se existe realmente algum tipo de conflito de interesse. Essa é a imprensa isentíssima. E aí, só pra gente, antes de a gente falar de regulação das redes, o Estadão falou que essa pauta é de valores. Perda de tempo. Perda de tempo. O que o Bolsonaro tá falando é perda de tempo. Esquece isso. É só atraso de vida. Isso da Folha de São Paulo. Teve uma pesquisa na sociedade americana, que eu acho que é bem similar ao que está acontecendo no Brasil hoje. E a Folha noticia que Estados Unidos estão menos patriotas, menos religiosos e mais intolerantes. Isso segundo uma pesquisa feita pelo Wall Street Journal e pela Universidade de Chicago. Segundo o estudo, temas como patriotismo, fé e a vontade de ter filhos, opiniões que já moldaram diversas gerações do país, têm hoje menos importância para os americanos do que tinham em 1998, quando o Wall Street Journal realizou a pesquisa pela primeira vez. Na época, 98, 70% dos participantes consideravam que o patriotismo era muito importante para eles. E 62% diziam o mesmo sobre religião. Na pesquisa deste ano, tais cifras caíram para 38% e 39% respectivamente. Você quer ver a importância daqui? Vamos do micro para o macro. Em geral, a gente tem umas brigas de família, né? É difícil você se dar bem com todo mundo da sua família. Mas família não é família? Saber que é da família... Sabe, nada, por mais que tu não goste da pessoa, tu sabe, não, vou deixar aqui, ficar aqui em casa, é incômodo. Mas tu ainda vai assim, eu não sei que seja aquele assim, sei lá... aquele lado bem ruim da família que o cara até é meio torto. Mas normalmente você tem assim uma certa união. Vamos crescer um pouco. Time de futebol. Você vai ver que o cara torce pro time, você torce pro time também. Você feita, pô, você é Flamengo também, só. Já tem ali uma coisinha, já tem uma certa união. Sabe, você às vezes até releva o cara, pô, o cara é meio chato, mas o cara é flamenguista. Quando você vai crescendo cada vez mais, você chega num ponto que você sai da família, né, cidade, estado, aí você chega no país. O que pode unir todos os brasileiros? É o sentimento de amor à pátria. Pô, cara, eu sou brasileiro, tu é também. No dia que a gente tiver que escolher entre um brasileiro e um estrangeiro, pô, eu vou escolher o brasileiro, pô, o cara é de minha terra. A gente tá aqui, a gente sofreu esses perrengues junto, a gente sabe, a gente fala o mesmo idioma. Então são coisas que nos unem. A religião também nos une e nos conecta. Gente, isso aqui não é aleatório. Essa redução do patriotismo não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Isso não é aleatório. Isso daqui é um prato cheio, isso aqui é importantíssimo. E isso daqui, o mundo unipolar, né, um mundo globalista, globalizado, né, o governo mundial, adoraria. Porque as pessoas não ligam mais, né, se é Brasil, se é coisa, não. O bom multilateralismo, vamos abraçar a ONU, vamos falar um único idioma, é isso aqui que eles querem. No final do dia é isso. Esses dias eu li uma thread que era... É tão estranha que até parecia verdade, né, mas não sei se é conspiração ou não. O cara falava sobre o futebol no Brasil, como o futebol foi sendo destruído numa mudancinha de regras. E que, querendo ou não, o futebol no Brasil, ele já uniu muita gente. Porque não, no passado, gente, todo mundo aí nada lembra de algumas figuras. A gente tinha internet, certo? Mesmo assim, era diferente. A forma como via o futebol, olhava, né? Os atletas no Brasil como um todo, isso passava, pô. Vamos dizer vocês aí que tem mais de 30 anos. Quem nunca aí no final de semana, no domingo, não sentou junto pra assistir a Ayrton Senna correndo? Me diz aí, final de semana que não passou o dominguinho. Que tem mais de 30? Quem não lembra do Sai que é tua Tafarel? É Tetra? Cara, são coisas que unem. O futebol no Brasil, quando você olha até em termos de geopolítica, tem um termo que eles falam que é o soft power. Você não precisa usar força pra você agir, sabe, diplomaticamente. Não é pouca coisa não, imagina tu chega em qualquer país com a camisa do futebol.
aquela coisa, só pergunta de futebol e carnaval, mas nada, já passa aquela ideia que o povo brasileiro, pô, o cara gosta de futebol, o cara gosta de carnaval, o cara faz uma pergunta e acha que é um povo alegre. Isso tem força. Pelé parou a guerra. Lá na África, parou. Você vai falar que isso não tem força? E olha que vem sendo dilapidado também na sociedade brasileira. E a turma tá achando que tá beleza, que tá bacana. Não, o problema é Bolsonaro. Essas pautas aí retrógradas de costume. Cara, olha como a nossa sociedade lá vem sendo dilapidada nas mais diversas áreas. Mas vamos continuar. Os índices também decresceram quando são considerados tópicos como a vontade de ter filhos. 59% para 30%. 30%. Quão vazia uma vida se tu não tem ninguém, sabe? Pra falar, não, cara, eu vou postergar. Que a família no final do dia é o quê? É você ampliar o seu poder de ação. É pegar o que seu bisavô já deu um duro danado pra fazer um bocadinho. Tentar. É que o seu avô que conseguiu chegar um pouquinho. Aí às vezes deixa uma coisinha, né? Nada, uma casa que teu pai ajudou, morou lá um tempo pra crescer na vida, e teu pai já tenta fazer uma coisinha pra tu vai tentar fazer uma coisinha pro teu filho. Cada vez pra ver se engrena, até a família não deu estruturada. É um trabalho a longo prazo, o cara começou lá atrás. A galera hoje nem pensa mais nisso. Não, eu fiquei velho, acabou. A única porcentagem que apresentou um ligeiro aumento está relacionada a dinheiro. Isso é triste. Considerado muito importante para 31% em 98, agora é 43%. Sinais que as coisas por lá estão bem complicadas. Lá, antigamente, nos Estados Unidos, qualquer um tinha uma casa. Hoje em dia, o bicho tá pegando. É o mesmo problema que tem hoje na Austrália. Só se fala nisso, como conseguir comprar casa. A coisa aqui na Austrália tá tão engraçada que a governadora do meu estado tá colocando aqui um market cap, né, um limite aqui no preço do aluguel. Não vai poder renovar uma vez por ano no máximo para ver se consegue lá com aluguel, porque não sabe mais o que fazer. Imagina, a Austrália, viu? Vai primeiro mundo. Já que a vida aqui, comparado com o Brasil, é fácil e tá bem complicado. Mas vamos continuar. Me alonguei demais nesse tempo, eu fico... Tem umas coisas que mexem comigo. Quando eu vejo assim, eu gosto do Jair. Passo o pano pra ele demais. Mas me incomoda, o que é que eu vou fazer? Eu vejo como a imprensa trata assim. Eles não aceitam a existência de quem é de direita. Isso me deixa maluco. Enfim, falei demais, mas vamos que tem mais coisa no vídeo de hoje. O desgoverno mandou aí pra Globo, né? De antemão, óbvio, para dar tempo da Globo montar uns quadrinhos bonitinhos sobre as propostas pro pele das fake news, né? Governo, vamos dar uma olhada, dê um zoom aqui. Propostas do governo. Quer proibir publicidade e impulsionamento de conteúdos legais. Primeiro, que promovam um discurso de ódio. O que é que seria isso? Porque você vê, né? Uma pessoa de direita critica uma pessoa de esquerda. O que é que um consórcio diz? Ele está atacando. Ele está atacando. Pegar um evento que aconteceu no mês de fevereiro. Tá no Atlas, né? Pensando na frente na cabeça. Uma vereadora de Santa Catarina, ela foi caçada. Porque ela acusou os apoiadores de Bolsonaro que estavam rezando, né? Enquanto cantavam no Brasil com a mão assim estendida. Estavam rezando. Ela falou, eles são inizês. Ela foi caçada. Aí depois ela foi caçada, ela falou que eu fui caçada por machismo. E aí? Vamos falar que os vereadores são machistas, vai banir, né, das redes sociais, etc. Tudo aqui vai ser para mostrar como essa questão de discurso de ódio no Brasil é extremamente subjetiva. E que no que depende da imprensa, eles vão reverberar qualquer coisa para eliminar as pessoas que são ruins, né? São indesejáveis. Aí depois neguem fatos históricos. Ontem foi 31 de março de 1964. Ontem é o dia que aconteceu o golpe ou aconteceu o contragolpe? A direita vai falar que foi um contragolpe? A esquerda vai falar que foi um golpe? E aí, quem vocês acham que está negando o fato histórico? Quem vai ser perseguido? Só para dar um exemplo. Brasil em 1500 foi descoberto? Ou eles já sabiam e eles não vieram para colonizar, eles vieram para destruir tudo que era nosso, etc, tudo mais, e por isso precisamos fazer uma reparação histórica? E aí, quem que tá certo? Porque você pega lá os
Lusíadas, né? Os maiores textos da língua portuguesa, fala. Você pega lá o texto para ler, você vê que a galera se jogou no mar. É a versão da época. O cara tá fantasiando quase como uma missão divina pra encontrar a Terra Prometida. Não é que os caras queriam só explorar o Brasil por ódio. Sei, né? E aí? Quem tá negando o fato histórico? Você percebe como é complicado? Você percebe como é coisa complicada? Como fica aberto? Como são coisas subjetivas? Aí tem lá, né? A PL também define que plataformas são responsáveis por prevenir crimes contra a democracia. Não vou comentar sobre esse ainda. Com democracia. Criança e adolescente, beleza. Saúde pública, também vou comentar sobre esse, né? Tocar o terror e ismos. Vamos começar pelo último. Se você questiona a agenda ESG, quando eles começam a falar, né, que não, que tem que ter igualdade disso, aquilo, outro, etc, tudo mais, ou você questiona alguma coisa ligada a cotas, você fala, pô, eu sou a favor de cotas sociais, eu acho que deveria ser para o pobre, independente da sua cor. Você tá fazendo ismo ou não tá? A pergunta, eu não sei, às vezes pode ser, né? Às vezes pode estar sendo bem preconceituoso. Como assim você é a favor de cota para pobre? Não, não é assim? Então, só tô perguntando. Aí vamos para lá, né? Vamos falar daqui, ó, o primeiro. Contra a democracia. Contra a democracia. Armínio Fraga fala sobre a relação do governo Dilma com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É um ataque às instituições. Isso aqui foi de ontem. E aí? O Lula atuou contra a democracia, o que é que vai ser feito? Os petistas, Gleisi Hoffmann, toda a turma aí que anda falando coisinha sobre o Roberto Campos Neto, né? De uma forma muito, muito danada. Eles estão atentando contra a democracia? Eles serão punidos? Se tivesse a pele já vigorada, né? Em vigor, e aí? E aí? Óbvio que não. Para a esquerda não será aplicado. Aí vamos voltar. Saúde pública. Olha essa notícia. A investida do Ministério da Saúde contra médicos que são anti... Você já sabe o quê? Só ler ali. A própria imprensa, o próprio consórcio, soltou algumas notas aí nos últimos dias sobre a Pfizer, a AstraZeneca, etc. Tudo mais. A OMS reviu aí algumas decisões passadas sobre reforço. E aí? Então, o que a galera falou no passado, talvez, tem uma parte da mentira, mas talvez algumas falas hoje mostrem que não, eles até tinham razão, hein? Razão, né, no que eles estavam falando. E aí? Quem que vai ser punido? Você percebe como o que o governo tá promovendo, né? No final do dia, é extremamente subjetivo, que você pode punir um lado e não punir o outro. Não é tudo em nome da ciência. Mas vamos continuar. Eu gravei um vídeo disso aqui rápido no Talking Show, mas eu expliquei pra vocês. No vídeo Talking Show eu expliquei de forma mais detalhada. Polícia Federal usa trilha sonora de anime para marcar aniversário. Veja vídeo. Instituição publicou o vídeo com melodia de animação japonesa One Piece. Aí fala que a Polícia Federal, né, comemorar os 79 anos, colocou um clipe. E aí ela fala assim, ó, curiosamente, a música escolhida pela PF costuma anunciar a entrada em cena de piratas que combatem agentes da lei que usam a capa com a palavra justiça nas costas. Gente, One Piece, os piratas são os heróis. Os agentes da lei com a capa com o nome de justiça são os malvados. O braço, né, forte, mão amiga, é a marinha. Não tem exército, só tem marinha, né? O tempo não é tão tecnológico assim. A marinha trabalha para o governo mundial. Em One Piece tem um pedaço da história que ninguém sabe. É como se fosse 64, eles apagaram da história. Só que não é 10 anos, não é 21 anos, é chamado de século perdido. Eles apagaram. As pessoas em One Piece que poderiam encontrar a verdade, elas moravam numa ilha chamada Ohara, e elas poderiam encontrar porque eles sabiam ler uma linguagem que foi utilizada para esculpir algumas pedras, chamada Poneglyph. Eles sabiam ler. O que foi que o governo mundial fez? Mandou todo mundo pro outro mundo, né? Falou, sua existência aqui no planeta Terra acabou. Só sobrou uma menina. Uma das pessoas mais procuradas do planeta. Aí tá nas tripulações do pirata. Você vê como são as coisas? A imprensa brasileira, ela tá trazendo... E o engraçado é o seguinte, que no desenho, o maior jornalista de todos, né, o cara que comanda a imprensa, é uma gaivota. Ele mente para ajudar o governo mundial. É exatamente o que a imprensa tá fazendo aqui.
Esse é o nível. Aí é essa turma que vai querer falar sobre desinformação, sobre fake news. Isso aqui é uma fake news sem tamanho. Eu fico de cara. Se a turma consegue mentir em relação a um desenho e que você não precisa ser um gênio. Pessoal, se o personagem principal é o pirata, quer ser o rei dos piratas, você acha mesmo que um desenho, um anime, né, o Japão, todo aquele conservadorismo ia botar pro mal, o mal vencer no final? Essa é a Folha de São Paulo. Esse é o consórcio. Esse é o consórcio que bate palma pro Dilma. Mas nem assim, tem alguns momentos que também não bate palma, né? Fico me perguntando por quê. Porque talvez o Dilma esteja entrando na seara deles, tirando aí parte do mercado que eles trabalharam tanto para conquistar, montar um monopóliozinho, como a checagem de fatos. O Estadão escreveu editorial: Dilma e seu portal da verdade. Com o Brasil contra a fake, governo pretende arbitrar o que é verdade ou mentira no debate público. A julgar pela tradição lulopetista de desinformação, será a fabulação de sempre. Aí tá lá, né? Bem-vindo ao Brasil contra a fake. Sobre esse tema, a Cristina Tardaglia, que é das agências de fact-checking, escreveu... a agência Lupa, que ela tá, publicou o seguinte, ó. O governo federal lança o site Brasil contra a fake para desmentir conteúdos falsos envolvendo a atual gestão do Dilma. Mas não explica qual a metodologia que é adotada para os conteúdos. No portal há também notas de esclarecimento sobre fatos reais. A Tardaglia fala assim, ó: não existe fact-checking sem transparência nem metodologia. Não existe fact-checking governamental. Essa apropriação do termo é indevida e ofensiva. O que o governo faz é propaganda. O que o governo faz é quebrar o monopólio deles. Por isso eles estão com raiva. Isso, sem falar da falta de crédito, do uso de imagens sem autorização, ficou péssimo, Secom. Aí depois ela coloca a imagem. Sabe quanto o governo prevê gastar com sua plataforma de fact-checking? 20 milhões de reais. Agora queremos saber quantos checadores ela emprega, né? E quem eles são. Alguém aí sabe? Agora estão preocupados, né? Agora estão preocupados. É esquerda atrás da esquerda. Tá lá, 20 milha. 20 milha. Eita, lelei. Investimento de 20 milha contempla TV abertas, fechadas, segmentadas, rádios no interior do país, cinema, portais e sites e redes sociais. A campanha, né? Tem tudo. Do consórcio. Os 20 milhões vai pegar na conta do consórcio aí de propaganda. Sobre o tema, né? O Ministério da Justiça está falando aí também sobre regulamentação. Ele defende a regulação da liberdade de expressão para fixar a fronteira entre uso e abuso. Aí a esquerda, gringa Brasília, fala assim, ó: essa narrativa do ministro, que ele está costurando aqui, ó, regulamentar para proteger liberdade de expressão, vem de algum dossiê da Open Society ou do Instituto Igarapé. Turma das fundações. Acho que é a Open Society, né, os Estados Unidos, que está alimentando essa pauta. Já tuitei sobre isso. Precisamos fuxicar. É a esquerda falando sobre o tema. E aí a Folha de São Paulo soltou uma nota aí que quem escreveu foi a Patrícia Campos Melo, vejam só, falando que agências de checagem veem politização em ação do Dilma contra as fake news. As agências de checagem, né, acusam Dilma de apropriação indevida. Essa é a raiva deles. Se o governo desse os 20 milhões para eles, aí eles batiam palma. Também existe uma questão ética envolvida, já que parte do trabalho de uma agência de checagem é verificar informações divulgadas pelo próprio governo. A agência Lupa aponta que alguns conteúdos verificados são, na realidade, notas de esclarecimento do governo. Em publicação sobre o aumento do desmatamento em fevereiro, afirma a Lupa, olha só, o desgoverno confirma que os dados são verdadeiros, sem apresentar nenhum link para as bases de dados relevantes sobre o tema, mas diz que políticas públicas ambientais são marcadas pela efetividade a médio e longo prazo, e não imediata. Se lembra das notas falando sobre o desmatamento recorde na Amazônia? Não, isso aqui é verdade, mas a nossa política, a política da picanha, ela é de médio e longo prazo, então tenham paciência. Eita porra, velho, é sensacional, é para isso que a gente fez o L. Ou seja, anota apenas tenta eximir o governo de responsabilidade pelos resultados atuais, diz a agência. Isso não é checagem de fatos.
É a assessoria de comunicação do governo, diz Daniel Bramati, editor do Estadão Verifica. O governo tem o direito de esclarecer informações erradas sobre políticas públicas, mas isso não é checagem. Não queremos uma fake Brás, uma visão estatal sobre o que é fato e o que não é. A turma do Estadão Verifica certa vez me acusou, né, deixou no ar. Eu estava tirando, né, da minha imaginação que o Renan e o Gabas tinham algum tipo de aproximação. Com que base você falou isso? Com que base? Aí escutaram lá, fact-check na época do Gabas, o Renan sabia de tudo. Passou 2 semanas, a Folha de São Paulo soltou uma nota sobre as relações do Renan Calheiros e do Gabas. A raiva dessa galera é porque eles queriam que o governo pegasse e abrisse uma licitação. Pegasse os 20 milhões, fazia uma licitação, eles dividiam e tava todo mundo feliz. Aí você vê, olha a preocupação para combater as fake news. A Associação de Veículos Digitais defende taxação de plataformas e fundo para o jornalismo, né? Um fundinho. Criar um fundo com governança independente e transparência, ou seja, né? É um fundo para eles administrarem. O consórcio. O consórcio vai administrar o fundo para gerir os recursos e definir os critérios de distribuição. O consórcio vai gerir de forma transparente e ele vai falar quem merece ter um acesso e quem não merece. Aí o jornalista pergunta assim, vocês estudaram diversos modelos mundo afora? Nos países em que já existe esse modelo, como é feita a definição sobre quem recebe e quanto recebe? Aí ele diz, é um tema controverso, cada país adota uma solução, isso terá que ser construído no Brasil a partir de uma regulamentação participativa e transparente, ou seja, só a extrema esquerda vai poder participar e as ONGs do Jorge Soros, e vamos encontrar uma solução que abarque o tamanho, a diversidade e a complexidade do Brasil. O mais importante, olha só, não temos solução. Não temos. Só que o mais importante, mesmo sem ter a solução, o mais importante nesse momento é que a lei cristalize a obrigatoriedade de pagamento ao jornalismo. Aí não tem solução. Não esquece isso. No ano atual, a única preocupação é garantir o dinheiro. Depois que a gente tiver com dinheiro, a gente acha a solução. Faz o L. Faz o L e vamos falar do caos econômico brasileiro. Ontem comentamos no vídeo sobre o post da Miriam Leitão passando daquele pano pra agenda econômica do desgoverno, né? Dando uma pincelada falando do PIB, que tem a ver aí com o calabouço fiscal, o grande ajuste, o grande. Só que aí o Globo ontem soltou um editorial, né? Falando aí do marco fiscal do Lula, falando é ruim, é pior que o teto de gastos. Aí a Miriam, como uma boa funcionária, não ia bater de frente, né? Bater na testa dos patrões. Aí a Miriam Leitão já mudou o tom. Os primeiros passos do arcabouço foram bem dados. Alguns pontos geram dúvidas. É bom que se tenha um horizonte fiscal, mas ainda não se sabe como a arrecadação vai aumentar. É meu, Miriam. Rapaz. Meu Deus do céu. O consórcio me tira do sério. Aí, olha só. Olha as fake news da Miriam Leitão, viu? O governo conseguiu mostrar a união. Fez uma boa negociação política de preparação e o mercado recebeu bem o arcabouço. Bem demais, né? Mas tudo está nos detalhes. Ainda há muito a ser entendido. É bom que tenha horizonte fiscal e que seja flexível, que haja metas e uma lógica de como vão se comportando as despesas públicas em relação às receitas. A equipe econômica está partindo do pressuposto que as receitas irão aumentar, mas não deu detalhes para sabermos se é factível ou não. E aí ela passa um paninho, né? O Haddad diz que vai combater o patrimonialismo. O que acontece é que os que têm mais capacidade de influenciar nas políticas tributárias conseguem influenciar mais, seja a redução ou isenção. Isso se transformou em uma montanha de dinheiro. Já as deduções de saúde e educação beneficiam a classe média. Pobre não come escola. Pobre não come, né, remédio. Não come. Taca-lhe imposto, Haddad. Vai, miserável. As de saúde não têm limite. As pessoas mais ricas acabam tendo acesso a tratamentos super sofisticados e conseguem deduções. Será que ele vai mexer nesse vespeiro? Vai, Haddad. Pega. Pega, Haddad. Pobre não come remédio. Pobre não come escola. Olha só a classe média. Eita, Miriam Leitão. Vai. Por enquanto, não se sabe como o governo vai fazer para aumentar a arrecadação, mas a reação do mercado foi muito positiva ao arcabouço de Haddad e Lula.
Tem certeza, Miriam, 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 Miriam. Miriam Leitão. Essa passada de pano tá feia, Miriam. Tá feia. Vamos aqui, Miriam. Globo. Globo. G1. Ibovespa fecha em forte queda. Não é que caiu, viu, Miriam? Forte, sabe o que é forte, né? É o que tá de fraco. Forte queda. E volta aos 101 mil pontos com incertezas sobre o arcabouço fiscal, que, segundo a Miriam Leitão, foi bem recebido. Cara, é inacreditável. O principal índice do mercado de ações brasileiro recuou quase 2%. Pô, Miriam, tá difícil, viu? Tá difícil. Tem que combinar com o patrão. Fala assim, pô, bicho, vocês vão soltar que nota? Pra não passar vergonha, pra não ser humilhada de novo. Tá feio, Miriam, tá feio. Agora quem foi de São Paulo, Miriam? Bolsa tem pior trimestre desde 2020. E Bovespa fecha o começo de 2023 com queda acumulada superior a 7%. Miriam. A Bolsa registrou nesse de 2023 o pior trimestre desde 2020, quando a pandemia chegou ao país. O começo deste ano também foi o quarto pior desde 95. Rapaz, tá bacana aí, viu? Sensacional. Vapo. Vamos lá. Segunda turma do Globo, né? Os colegas de trabalho da Miriam Leitão. Boca de Latrina e a... Acho que é a Dalpaiva essa daí. Não é do Alip, não acho que é do Alip. Segundo a apuração do Bausa, o PT decidiu antecipar anúncio do novo arcabouço fiscal para tentar ofuscar volta de Bolsonaro ao país. Meu Deus, olha quais são as motivações do desgoverno. E ainda temos aqui, né, sobre o tema. O governo busca a maioria e espera aprovar regra fiscal até junho, diz Randolph. Haja coração, viu? Haja coração. Coitado brasileiro, gente. É de doer o coração. Mas a Miriam Leitão falou que não, foi extremamente bem recebido pelo mercado. Quem foi que te falou, Miriam? Meu filho, Matheus Leitão. E Matheus Leitão falou isso com base em quê, Mônica? Miriam? Ele leu a Mônica Bergamo. E a Mônica Bergamo falou isso com base no quê? Fontes. Tô brincando. Aí você vê que o Armínio Fraga foi lá no programa que a Miriam participa, Estúdios I, o Valhalla do jornalismo brasileiro. Você sabe o que é o Valhalla, né? Na mitologia nórdica, aos vikings, né? Quando eles têm assim um fim de vida honroso, né? Eles perdem a vida em uma batalha, eles vão encontrar Odin no Valhalla. É como se fosse uma espécie de céu, mas pros grandes guerreiros. Eu Estúdios I, sabe? Só chega lá quem rompeu o limiar entre a vida humana e a vida, né, dos deuses, né? São demiurgos, eles continuam vivos, eles andam no nosso meio, mas eles são deuses. Deuses brasileiros. Aí tá lá o Armínio Fraga, ó. Ele fala sobre o novo calabouço fiscal. Não me dá segurança de que as finanças públicas vão ser saneadas. A tendência a ter mais gastos, né? E mais impostos. Mas o que é que a Miriam Leitão falou? Não. O mercado recebeu super bem. Meu Deus do céu. O mercado fez uma festa. Quero saber com quem que a Miriam Leitão anda conversando. Será que ela ligou pro Benchimol da XP? Tá até desaparecido, né? Nunca mais vi. Aí o Armínio Fraga falando aí de imposto. Imposto é pra quê? Pra ter arrecadação, né? Conseguir um dinheirinho. Vivian Coutinho. Pagou o tweet, mas o print é eterno. Fui taxada em uma compra de R$112 na Shine. O nosso sonho acabou. O amor chegou ao fim. Que pena, hein, Vivian? Que pena. Apagou, mas o print é eterno. Sobre a questão da Shine, dessas varejistas orientais, o G1 fala o seguinte: medidas para impulsionar a arrecadação. O Haddad está com um pacote, o pacote de maldades. Devem incluir tributação de apostas online. Vocês aí que faz a fezinha do jogo do Corinthians, né? E cerco a varejistas estrangeiras. E o governo tá mirando alto, ó.
Ministério da Fazenda deve anunciar na próxima semana iniciativas para aumentar receitas, viabilizando a implementação da nova regra fiscal. O objetivo é que o impacto seja de até 150 bilhões em 12 meses. Rapaz, vai tributar com força. Desce a porrada, Dilma. Vai, bota pro povo sofrer. Sobre esse tema, os varejistas, internacionais, lá do Oriente, duas notícias bem recentes. Uma é agora do dia 29. Luísa Trajano, a da Magazine Luiza, varejista, picanheira, diz que não tem cabimento juros de 3,75 e ela critica as rivais asiáticas. Ela tá criticando. Ela tá ruim, viu? Tem que taxar. E uma notícia também recente desse mês. Luísa Trajano fará parte de conselhão do Dilma. Será que o Haddad, para salvar a economia do Brasil, ouviu os conselhos da Luísa Trajano e percebeu, olha, tem um dinheiro ali que dá para pegar? O dinheiro das comprinhas da classe média? E a Miriam Leitão já liberou, porque pobre não come roupa, pobre não come remédio, não come escola. Pobre só quer comer, irmão. É o Brasil. Pobre não come carro, não come gasolina. A escola de economia da Miriam Leitão realmente é uma vanguarda. Quem é André Lara Rezende, perto. Cara, eu refuto qualquer um com a teoria quântica econômica da Miriam Leitão. Aí vem aqui o desgoverno, mais uma vez, né, o secretário, para confirmar. Ó, o secretário do Tesouro diz que é dever do Estado inibir manobras de empresas para pagar menos imposto. Não, tem que pagar o imposto. Tem que deixar o dízimo. Serão também afirmou que parte do déficit fiscal no país decorre de uma renúncia tributária equivalente a 1,5% do PIB. A turma vai atrás desse dinheiro. Você aí que é empresário, se prepare. Mantenha suas contas em dia. Se achar um cabelinho de sapo, nada é uma multinha. A multinha é um extra, né? A multa são os extras, ninguém espera. Mas tá. Vamos que vamos. O Brasil segue a 1000. Aí, você vê aqui, né? Picanheiros arrependidos. Esse aqui é de doer. Esse aqui não dá nem pra dar risada. Esse aqui é sério mesmo, gente. Olha só. O Felipe Neto só postou ali que ia fazer uma live. E aí uma menina, né? Uma senhorita, ela postou o seguinte, né? Em resposta pro Felipe Neto. Felipe, eu votei no governo do Dilma. Defendi, xinguei, catequizei. Agora me sinto uma... Ela coloca o emoji do palhaço. Vendo ele me condenar a passar fome. Por ser uma mulher sozinha. Eu e muitas cortadas do Bolsa Família. Justamente por ir ter ninguém. Tem ninguém, tá sozinha, não vai ter direito. Perdeu. Teve gente falando que ela era fake. Eu entrei no perfil dessa menina pra dar uma olhada. Tem postagem dela fazendo campanha pro Dilma. Não tem uma postagem dela de apoio a Bolsonaro. Pelo contrário, tem uma postagem dela criticando coisa ligada à monarquia, à direita, etc, tudo mais. Mas porque ela criticou o Dilma, ela não é mais de esquerda. Ela é fake. Tá aí, foi eleitora do Lula. Tá feliz, Jô? Você foi avisada. Caiu no papo do Felipe Neto. E ele tá aí, morando na mansão, cinema em casa. E tu tá aí agora, né? Sem saber o que fazer. Numa situação similar tem aqui, ó. Anderson Daniel, esse cara que trancou o perfil até. Lula, oficialmente presidente do Brasil. Coraçãozinho, né? Dia 1º de janeiro. Aí, anteontem, cara, o Bolsa Família da minha mãe foi cortado. E eu dependo de parte desse dinheiro pra me manter na federal. Eu tô muito preocupado agora. É mesmo, papai? Faz o L. Vou até botar aqui pra tua. Faz o L. É duro, mas é o Brasil, né? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que as coisas não chegariam nesse ponto? Aí você vê. Escola Miriam Leitão. Escola Miriam Leitão de Economia. Preço de remédios pode subir até 5,6%. Irmão, pobre não come remédio. Para de chatice. Estou blindado. Decide governo. Medida vale a partir da sexta. Tô nem aí. Pobre não come remédio. Vamos voltar pra ela. Vamos voltar pra ela. Final do dia de ontem. Foi mais fácil atravessar esse 31 de março do que nos últimos 4 anos. Esse é o tweet. Aí eu fiquei pensando, será que a Miriam Leitão ganhou um aumento esse ano? Por isso tá mais fácil, né? Conseguiu passar muito bem, né?
Tava às vezes no aperto, no final do ano passado, tava tendo que falar, pô, não vai dar pra andar de helicóptero, né? Pegar viagem de primeira classe, tá difícil a vida, né? Primeira classe tá caro. Agora tá mais fácil. Às vezes recebeu um aumento da Globo, né? Por isso que ela tá assim, contente. Mas enquanto a Mira Leitão disse que tá fácil passar o dia 31 de março, infelizmente, o brasileiro, né, em sua grande parte, vem sofrendo muito. Você vê, desemprego volta a subir e atinge 8,6% em fevereiro. E o pior é que aqui não dá nem pra falar que pobre não come emprego, né? Porque o emprego é que bota comida no prato do pobre. Ai, a alta no desemprego ocorre após 6 trimestres seguidos de queda. Cada trimestre, 3 meses. 6 vezes 3, 18. 18 meses seguidos, gente, de queda no desemprego. 18 meses seguidos. Ai, difícil, né? Foi pra isso que eles fizeram L, né? Foi pra isso. Aí você vê, ó, é muito fácil. O 31 de março foi muito fácil, né, Mira Leitão? Sinal vermelho no trabalho. Menos 1.600.000 pessoas com ocupação. Trabalho sem carteira caiu 349 mil. Conta própria caiu 301 mil. E aí você vê ali, né, em milhões de pessoas. Temos 9.200.000 pessoas preocupadas. Sem saber o que fazer da vida. Muita gente aí, pai de família, mãe de família. Tá vendo a turma em casa. Mas a Mira Leitão, ela tá preocupada com o 31 de março, né? Meu Deus, tá muito difícil. Ai, como foi fácil agora. Esse é o Brasil da picanha. Brasil da picanha. Dá tempo de comentar umas coisinhas aqui rápido. O pior que aqui tinha umas coisas extra. Eu vou comentar aqui só o início, porque o final é uma parada importante, mas que requer uma explicação longa. É curto as notícias, mas a explicação é longa. Eu conto pra vocês amanhã. Coisa interessante mesmo que envolve umas questões geopolíticas e até aquela PL 191/2020, que é liberar a mineração, né, em termos locais no Brasil para garantir até a autossuficiência de fertilizante. Mas só pra mostrar umas coisinhas aqui rápida. Luísa Mel, conhece Luísa Mel, né? Postou a notícia da Revista Oeste, eu acho. Eu acho, né? Sei lá se é. Eu só vi esse nome aqui meio amarelinho aqui em cima, né? A Oeste normalmente coloca isso aqui, mas enfim. Quem publicou a notícia original foi a agência O Globo. Presidente da Petrobras defende explorar petróleo na foz do Amazonas. A Luísa Mel surtou. O pesadelo não acabou, meu Deus. É inacreditável que um absurdo destes esteja em vias de acontecer. Todos sabem que fiz o L. E não foi pra isso, Lula. Fizemos um escândalo na gestão de Bolsonaro porque queriam liberar em Abrolhos, Fernando de Noronha, extração de petróleo, meu Deus. E agora vocês querem colocar em risco a biodiversidade na Amazônia? Dilma, vocês acham que eu vou me calar agora? Meu compromisso é com os animais, com o meio ambiente. Isso é um retrocesso na política ambiental desse país, Marina? Espero justificativa do tal presidente da Petrobras, é uma vergonha. Janja, Ibama, aguardo um posicionamento, aguardo uma resposta do governo. Pena que só soube hoje. Se fosse ontem, já estava de plantão na porta da presidência. Será que ela vai bater o ponto lá segunda-feira? Acho que não. Mas só para relembrar, né? Luísa Mel declara apoio a Lula e torce pelo fim do governo Bolsonaro. E aí vejam como são as coisas. O governo aposta em combustíveis fósseis na contramão do discurso climático. O Ministério de Minas e Energia anunciou planos de escalar a produção nacional e tornar o Brasil o quarto maior produtor mundial de petróleo. Hoje é o 8º. Finalmente uma coisa para eu falar parabéns, Dilma. Isso aqui eu concordo. Isso aqui eu concordo. Só concordo mesmo. Espero que o Dilma faça isso. Não se dobre para a agenda ambiental. Espero de verdade. Uma frente especial, especialmente sensível, é a exploração na foz do Rio Amazonas, que está nas fases finais do licenciamento ambiental. Esses movimentos acontecem na contramão da ciência. É aí, gente. É aí, ó. Blocos exploratórios sobre a concessão, bloco 109. Olha onde é. Olha onde é, né? É no Amapá, ali em cima, ó, na quebrada. Na quebrada do Amapá. Mas não pode. Não pode, não pode. Pessoal, qual deve ser a distância
dessa costa aqui, em quilômetros, né? Só tu percorrer daqui, ó. Esse Amapá, passa aqui, chega até Belém. Gente, qual deve ser esse daqui? Isso aqui deve dar uns... Vamos botar 200 quilômetros. Acho que é muito mais que 200 quilômetros. Eu acho. Acho que é muito mais. Vamos botar 200 quilômetros. Cada um vai 2 horas. Pra vocês, qual o tamanho de uma plataforma de petróleo? Tu acha que a plataforma de petróleo tem 2 km de largura? Eu acho que não. Vamos botar que tem 2 km de largura, que eu acho que não tem. Não dá 1%. Tu acha mesmo que vai ser uma plataformazinha no mar que vai destruir a Amazônia? Tu acha mesmo? O mundo fala sobre energia, autossuficiência energética, crise envolvendo energia. Energia é algo extremamente complicado, porque você precisa para poder expandir toda a sua indústria, o seu comércio, sua produção. Alguns processos, eles demandam, né, um alto investimento energético para você adquirir o produto final, tipo fertilizantes. E a turma tá contra. É do meio ambiente. Investimento da Petrobras em projetos culturais teve queda histórica com Bolsonaro. É isso daqui que a picanhagem defende. A picanhagem defende reduzir o tamanho da Petrobras. A Marina Silva deixou claro que, na opinião dela, ela queria que a Petrobras não fosse uma empresa de petróleo, de energia, né, limpa. E a picanhagem gosta que a Petrobras, né, quer que a Petrobras invista em projeto cultural. Essa é a visão de mundo que a turma tem. Gente, de boa, tem como dar certo? E aí, só pra mostrar a hipocrisia dessa turma inteira, até da Marina Silva, ANEEL diz, né? Governo ainda não apresentou proposta para a transição energética. Cadê a proposta, pô? Sabe? Eu espero espero de coração que o Dilma bote pra descer, bote o Brasil, primeiro lugar no mundo de petróleo. Pô, venda muito emprego, muita gente, muito obra pelo Brasil. Eu vou torcer contra, eu vou torcer pro brasileiro sofrer mais, só pra falar, aprende aí. Gente, o brasileiro vai aprender, porque vai dar ruim. Não precisa torcer contra, eu não precisa nem torcer contra, é só fazer constatação e falar, ó, avisamos. Não precisa torcer pra dar errado, já tá dando errado. Só a imprensa aí que fica nessa insistência absurda. Mas enfim, tinha mais coisa desse tema. Quero comentar com vocês que envolve essa questão de mineração também, né, agenda climática e também umas coisas na SG. Mas eu comento no vídeo de amanhã. Eu quero ter tempo pra comentar com vocês. Acabei falando demais sobre o Bolsonaro no início do vídeo, mas sabe como é, né? Me perdoem. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, como eu sempre digo, pode me apoiar, né? Tá aqui o botão de valeu, tem um tornar membro, tem um P na descrição, tem um Atlas Brasileiro, se você ainda não assinou, tá aqui em cima. Compartilha esse vídeo. Me ajuda a conseguir 800 mil inscritos ao longo do ano. Tentar, né? Tá crescendo aí devagarinho sempre. Tentar fazer um contraponto, né, contra o consórcio enquanto der. A gente não sabe do dia de amanhã no Brasil, né? Vocês estão vendo aí as propostas que estão entrando em campo. E é isso. Espero poder estar aqui amanhã também ver vocês. E deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!